Oi, gente, tudo bom? Mais um Saúde é Vida no ar aqui na TV Câmara Campinas. De já eu agradeço a sua audiência, a sua preferência de estar mais uma vez aqui conosco acompanhando esse quadro. Hoje no Saúde é Vida nós vamos falar sobre câncer de esôfago. Ele é um tipo de câncer que acontece geralmente entre 50 e 70 anos de idade e pelo material aqui que a nossa produtora querida preparou, parece que atinge mais os homens. Acho que muitas pessoas já devem conhecer alguém que passou por esse tipo de câncer. E para falar os detalhes, falar tratamento, falar, enfim, todos os detalhes, nós vamos conversar com Igor Mantovani, oncologista do grupo Sonhe. Acertei o nome, doutor Igor? Sim, Dalila, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Igor, eu dei essa pequena informaçãozinha aqui no começo. Tá correto? Corresponde mesmo isso que geralmente o câncer de esôfago atinge mais os homens? Sim, está. Nós sabemos que o câncer de esôfago ele é o sexto tipo de câncer mais frequente nos homens. Essa informação, Dalila, é uma informação agora desse ano, de 2023, que o Instituto Nacional do Câncer nos trouxe. É muito bom ter estatística brasileira, né? Muitas vezes, quando a gente fala de câncer, a gente às vezes usa as estatísticas de outros países, mas esse ano, felizmente, a gente tem as estatísticas brasileiras e o câncer de esôfago é, sim, nos homens, o sexto tipo de câncer mais frequente. E isso está um pouquinho relacionado ao estilo de vida. A gente vai conversar mais sobre isso, mas muito relacionado ao cigarro, ao uso abusivo do álcool, que muitas vezes acompanha aí a população masculina por um longo período e que nessa faixa etária, como você bem colocou, 50, 60 anos, a gente acaba tendo o desenvolvimento dos cânceres do esôfago. Eu imaginei que tinha a ver aí com os hábitos mais socialmente direcionados aos homens, mas a gente vai chegar nessa parte. Primeiro, a gente vai localizar o nosso público sobre o esôfago. A descrição que a gente tem aqui é um órgão tubular oco com aproximadamente 25 centímetros de comprimento que faz parte do sistema digestório. Seria essa parte aqui, doutor, que vai passando aqui o bolo alimentar? Exatamente. O esôfago ele é um tubo muscular. Ele, na maioria das vezes, ele fica bem fechadinho. Então a gente diz que ele é um órgão virtual e que quando a gente coloca o alimento na boca, faz a mastigação, prepara esse alimento para ser deglutido, a gente utiliza o esôfago para levar esse bolo alimentar da região oral até o estômago. O esôfago tem uma função muscular muito grande, muito importante, inclusive para evitar que o bolo alimentar volte, né? Se a gente pensar, é difícil a gente não ver isso, não pensa isso no dia a dia, mas a gente está fazendo isso o tempo todo. Se a gente toma um copo d'água, esse copo d'água não volta se a gente sem a gente forçar, sem um estímulo de vômito, né? Então, uma vez passado pelo esôfago, ele tem essa função de garantir que o bolo alimentar, que o conteúdo alimentar vá ao estômago e lá fique para fazer a digestão. E daí, entendendo essa anatomia, a gente consegue imaginar quais são os sintomas de qualquer tumor do esôfago, que é a dificuldade em deglutir inicialmente alimentos mais sólidos e depois, eventualmente, até dificuldade em deglutir, por exemplo, a própria água, o próprio líquido, justamente por obstruir ou por atrapalhar essa função de transição do bolo alimentar, do alimento, do conteúdo da boca até o estômago. Se a gente for pensar, todos os órgãos são importantes, mas aqui o esôfago que vai passar a sua alimentação, hidratação. Então, se der um problema aqui no caminho, pode vir desnutrição, desidratação, né, doutor? Sim, é muito frequente esse tipo de câncer, Dalila, cursar com emagrecimento, com dificuldade de nutrição, com desnutrição, com perda de peso. Então, é um dos sintomas que muitas vezes preocupa o médico que está cuidando desse paciente, porque eventualmente esse paciente vai precisar falar, conversar sobre cirurgia, sobre tratamentos como quimioterapia e radioterapia, e para isso ele precisa estar bem nutrido, ele precisa estar bem preparado para o seu tratamento.
Quando a pessoa imagina que pode ter uma enfermidade dessa, qual é os primeiros sintomas que você pode notar? Acho que tem alguma coisa errada aqui. Acho que a principal queixa que os pacientes podem ter é a alteração nesse hábito de alimentação, né? Então, dificuldade para engolir, dor para engolir, e não é uma dor na garganta, uma dor alta, é uma dor que muitas vezes vem na região torácica, que vai às vezes até para a região das costas, a hora que ele vai tentar se alimentar. É frequente os pacientes contarem para a gente que engoliu um pedaço de alimento, um pedaço, muitas vezes, de alimentos mais sólidos. Então, um exemplo que eu posso dar para o nosso telespectador é, por exemplo, engolir um pedaço de carne, um corte de carne, e esse corte fica parado ali, e ele não consegue deglutir, e eventualmente até joga isso para fora inteiro, sem fazer a digestão, sem a devida digestão, como seria se fosse um sintoma de vômito, por exemplo, aquele conteúdo já digerido. E essa dificuldade com alimentos mais sólidos, com alimentos depois pastosos e eventualmente até com líquido, em casos mais agravantes, ela é o principal alerta para o nosso ouvinte, né? E claro, esse reconhecimento do indivíduo de risco, que é a população masculina, majoritariamente, e aquele indivíduo que, em algum momento da sua vida, flertou aí com o uso abusivo de álcool ou, eventualmente, com o cigarro. Então, são pessoas que merecem essa atenção, não só na saúde esofágica, né? Existem outros órgãos que podem ser prejudicados por esses hábitos, mas hoje, falando especificamente do câncer de esôfago, é a população de interesse e são os sintomas que a gente tem que ficar alerta. Você falou sobre esse incômodo aqui na hora de engolir, sentir que ficou travado aqui. O refluxo, ele é um sintoma, pode ser um sintoma do câncer de esôfago, ou ele já é, vamos dizer assim, o resultado, né? Que já está comprometido ali e vai vindo o refluxo? Na verdade, a doença do refluxo gastroesofágico, Dalila, ela é uma doença que pode, inclusive, ser um agravante para o câncer de esôfago. A gente sabe que existem dois tipos de câncer de esôfago. O mais frequente é o que se correlaciona com esses hábitos que a gente comentou. O cigarro, o álcool, geralmente acometem a parte mais superior do esôfago ou o terço médio do esôfago, o meio do esôfago. Existem, entretanto, pacientes que não vão fumar, que não vão beber, mas que, por terem alguma condição de refluxo muito robusto, podem ter tumores na parte final do esôfago, ou no que nós chamamos de transição entre o esôfago e o estômago, transição esôfago-gástrica, tá? E o principal fator de risco para esses tipos de cânceres é a doença do refluxo. E daí a gente começa a olhar para um outro tipo de população, que é a população que tem refluxo. E quem são elas, geralmente? Quem são essas pessoas? Pessoas que, eventualmente, estão com sobrepeso, que têm alguma dificuldade de alimentação, alguma alteração da motilidade estomacal ou esofágica, que tem aí o sedentarismo como parte da sua rotina, e isso tudo favorece a doença do refluxo gastroesofágico, que é, na verdade, um causador desses tumores da parte mais baixa do esôfago. É comum a gente se referir ao refluxo como essa sensação de voltar ao alimento, mas, na verdade, o refluxo ele é uma condição de doença, uma condição que merece o devido tratamento, a devida atenção, e muitas vezes o tratamento do refluxo está relacionado a mudanças de hábitos. Exercício físico, melhora na qualidade da alimentação e até mesmo o posicionamento da alimentação, evitar deitar depois do alimento, depois da alimentação mais pesada do dia. Então, são mudanças de hábitos que podem interferir na ocorrência do refluxo gastroesofágico. Aquela dor característica mais aqui embaixo que as pessoas falam na boca do estômago, não é? Exatamente. Mas aqui embaixo, isso em relação ao refluxo, né? Mas sobre, a gente já adentrou um pouco a questão
das pessoas mais atingidas com o câncer de esôfago. Você já pincelou aí que tem o fator alimentar, que é mais característico nos homens, mas também tem alguma outra relação em relação à idade? Também pesa nesse momento? Sim, o câncer como um todo, ele é uma doença do envelhecimento, né? Então, é esperado que, ao passo que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, ele envelheça, ele avance na sua idade cronológica, ele acabe tendo mais risco de determinados cânceres. Então, o câncer de esôfago também se correlaciona com a idade, mas principalmente com essa questão da evolução da idade com os fatores de risco. Então, aquele paciente que por muito tempo tem a obesidade, por muito tempo não favorece uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, uma rotina de exercícios físicos, e que também, em algum momento, como eu disse, faz uso abusivo de álcool ou eventualmente do cigarro. Então, essa questão da idade somada aos hábitos, aos estilos de vida que determinados indivíduos podem admitir, Dalila, é sim vamos dizer assim, um prato cheio para desenvolvimento não só do câncer de esôfago, mas de outros cânceres. A idade é um fator relevante para o câncer como um todo. É infrequente a gente ter cânceres em pacientes muito jovens, né? Existem, claro, cânceres na infância, existem homens e mulheres na idade entre 20 e 30 anos que vão descobrir o câncer, mas daí a gente tem que acender outra hipótese, que é eventualmente a hipótese de um câncer relacionado a fatores genéticos. O câncer de esôfago também tem esse fator genético aí? Realmente não tem. Na maioria das vezes, o câncer de esôfago ele está relacionado a estilo de vida, não a um fator genético propriamente dito. Eu posso citar aqui, por exemplo, para a mulher, o câncer da mama, geralmente é o câncer que a gente mais se atenta para a parte genética, o câncer do ovário. Para o homem, o câncer de próstata, quando muito jovem, entre outros tumores que podem estar relacionados a mutações genéticas. Mas o câncer de esôfago, propriamente dito, está mais relacionado a estilo de vida. Você estava falando dos mais jovens, que pode, às vezes, acontecer a questão genética, né? Pessoas mais jovens. Sim, sempre que a gente tem o diagnóstico de qualquer câncer numa idade não esperada, a gente precisa olhar para o histórico da família dessa pessoa, né? Entender se existem outros casos como o dela, se existem mais casos de câncer na família, se existem casos de cânceres raros na família. Isso é muito importante. E daí é importante a gente buscar profissionais habilitados para isso. Geralmente é o oncogeneticista, que é o médico que trata tumores como oncologista, mas que também se relaciona aí com a parte genética. E falando assim da característica, assim, da apresentação que esse câncer está ali no esôfago. É uma pequena bolinha que se forma? Como uma úlcera? Qual a característica assim, que ela apresenta, ele apresenta, o câncer de esôfago? Na maioria das vezes, ela se apresenta como uma lesão ulcerada ou vegetante, que é vista pelo exame de endoscopia, na maioria das vezes. O exame de endoscopia, ele nos ajuda a entender os distúrbios do trato digestivo alto. Então, ele avalia toda a parte de esôfago, avalia toda a parte de estômago, e a colonoscopia faz o oposto, avalia a parte digestiva baixa, o intestino grosso, uma parte do intestino delgado. Então, uma vez que o paciente se apresente com sintomas de dificuldade de deglutição ou de dor para deglutição, que seja um indivíduo de risco para câncer de esôfago com esses fatores que a gente falou, a gente solicita uma endoscopia, que é um exame que faz uma câmera, né? Como se, imagina que nessa TV aí que você está me vendo, a gente tivesse ali uma câmera que passasse por dentro do esôfago, e daí em algum local do esôfago é identificado ou uma lesão ulcerada, ou uma lesão estenosante, que é obstrutiva, eventualmente lesões que são circunferenciais, que dão a volta no esôfago, abraçam o esôfago e fazem essa dificuldade do esôfago exercer a sua função, que é essa função de levar um bolo alimentar da boca até o estômago.
E daí é feita uma biópsia. Essa biópsia vai ser muito importante para a gente entender o tipo de câncer, para a gente confirmar que isso é de fato um câncer, e depois para a gente ditar o tratamento desse tipo de câncer, Danila. A endoscopia seria o exame mais indicado, então, nesse momento dessa suspeita. Sim, ele é o exame mais indicado para a investigação de distúrbios, quaisquer que sejam eles do trato digestivo alto. Então, dores estomacais, perda de peso, dificuldade para deglutir, eventualmente, não é frequente, Dalila, mas eventualmente refluxos de conteúdos com conteúdos de sangue, então vômito com sangue, manchas de sangue, eventualmente na tosse, enfim, esses sintomas merecem uma investigação do trato digestivo alto, e a endoscopia é o exame de escolha. Eu tenho algumas informações aqui sobre os fatores de risco, e aqui fala sobre esôfago de Barré e esofagite de refluxo. É uma condição que a pessoa tem e que pode, em algum momento, influenciar no fatores de risco do câncer de esôfago? O esôfago de Barrett, ou essa questão relacionada à doença de refluxos crônicos ou esofagite crônica, está muito relacionado àquilo que nós comentamos da obesidade, do refluxo, da doença do refluxo gastroesofágico. Então, o que vai acontecendo naquele paciente, naquele indivíduo que tem o refluxo por muito tempo, por ser um indivíduo que tem uma alimentação não tão adequada, eventualmente que é obeso ou que está com sobrepeso, o que vai acontecendo é uma mudança das características das células do esôfago devido a essa inflamação crônica. E daí vem esse diagnóstico, essa entidade chamada esôfago de Barrett ou esôfago de Barré. Esse é o nome dado a essa condição. E essa alteração de células, Dalila, faz com que o indivíduo possa desenvolver tumores nessa região que as células estão alteradas. Em alguns casos, não acontece, né? Só vai ter a alteração celular, a inflamação crônica, mas isso é um fator de risco para o desenvolvimento dos tumores, principalmente na fase final do esôfago, naquela fase de transição entre o esôfago e o estômago, tá? E até devido a essas características da mudança da célula, até o tipo de célula do câncer é mais diferente do que o tipo das células dos tumores mais altos do estômago, do esôfago, perdão, relacionados ao cigarro e álcool. Nessa região, a gente tem, quando a gente fala dos tumores relacionados a esôfago de Barrett, a gente está falando de células do tipo glandulares, e daí a gente tem os chamados adenocarcinomas de esôfago ou de junção esôfago-gástrica. E quando a gente está falando do esôfago mais alto ou relacionado a cigarro e álcool, a gente tem os tumores chamados escamosos, ou os carcinomas epiteliais escamosos, carcinomas espinocelulares, escamocelulares, que são nomes técnicos dados de comportamento diferentes e de fatores de riscos diferentes. Então, o esôfago, por mais que ele seja um órgão pequenininho ali de 20 e poucos centímetros, e muitas vezes que a gente esqueça dele, ele é um órgão muito complexo e que tem aí a sua complexidade também nas suas doenças que podem acometê-lo. Pode esquecer em alguns momentos, mas quando vem aquela azia, aquele refluxo, passa o dia todo ali lhe incomodando, né? Até a água incomoda. Doutor, tem um conhecimento popular que se fala a respeito de duas coisas, que é comida quente e pimenta. Tem realmente alguma coisa relacionada aí? Ou é mais aquele mito que a gente escuta nosso avô, nossa avó falando? Tanto que algumas pesquisas indicam que países com consumo muito grande de pimenta, bebidas muito quentes, têm um índice um pouquinho maior disso daí. Tem alguma verdade nessa afirmação aí, ou a gente pode desconstruir esse mito? Existe sim alguma correlação quanto ao abuso da pimenta ou do alimento muito quente em relação à questão do próprio refluxo, né? Então, quando você faz a ingestão de alimentos muito condimentados ou com uma temperatura
muito aquecida, você pode ter uma facilidade de desenvolvimento desse sintoma de refluxo gastroesofágico. Quando a gente pega, por exemplo, populações que têm um hábito muito diferente em termos de temperatura de alimentos ou de condimento dos alimentos, a gente pode citar, por exemplo, a população oriental, os japoneses, chineses, enfim, a gente tem algumas mudanças dos tipos de doenças que eles podem desenvolver no trato digestivo. Então, existe uma correlação com hábitos alimentares relacionados a câncer de estômago, a câncer dessa junção gastroesofágica. Mas não é o principal fator de risco, viu, Dalila? Isso é, claro, um componente a ser observado dependendo da pessoa que está à sua frente, do indivíduo que está à sua frente, mas não é o principal fator de risco. Se eu tivesse que deixar uma mensagem para o nosso telespectador, eu ficaria com consumo de cigarro, consumo de álcool e obesidade. Esses são fatores que merecem um combate assíduo, árduo, para que a gente tenha impacto em vários tipos de câncer, em especial hoje no câncer de esôfago. Cigarro, bebida alcoólica e obesidade, a gente dá mais atenção. A pimenta, come aqui outra, a gente deixa passar, né, doutor? Exato. Evidentemente que não pode ser um uso diário, muito abusivo, em todas as refeições, né? Mas se é uma coisa que aquele rapaz, aquela moça gosta, pontualmente, eu não vejo problema, né? A própria questão do álcool mesmo, como algo sociável, né? Acho que faz parte, né, a gente entender que muitas vezes numa confraternização, num momento de prazer, a gente vai lá ter o uso do vinho, da cerveja, da caipirinha, enfim. O que não pode é isso ser um hábito recorrente, diário e abusivo, né? E quando somado ao cigarro, aí o cigarro não tem como defender, tá, Dalila? Falar, eu vou fumar de vez em quando, não. Aí eu não posso defender. E daí o cigarro, quando somado, a gente tem um prato cheio aí para diversos tipos de câncer, em especial câncer de esôfago. O cigarro a gente já falou num Saúde é Vida aqui a respeito dos malefícios do cigarro. Ele atinge muita coisa no nosso organismo, então vamos largar esse hábito aí. E dá para largar, viu, gente? Que a gente falou sobre esse assunto aqui também. Mas no Saúde é Vida de hoje, a gente está falando sobre câncer de esôfago, aqui com o doutor Igor Mantovani, que é oncologista do Grupo Sonho. A gente falou sobre as características, sobre quais pessoas geralmente são mais atingidas com esse tipo de câncer. Demos um geral, assim, e no momento que a gente vai falar sobre tratamento, doutor Igor, o que a gente pode falar nesse ponto? É cirurgia? É medicação? O que pode ser aplicado no momento que o paciente é diagnosticado com esse tipo de câncer? É importante dizer, Dalila, que o câncer de esôfago ele merece um tratamento que é multifocal, multidisciplinar, tá? Não é o oncologista que trata o câncer de esôfago sozinho, não é o cirurgião que trata o câncer de esôfago sozinho e nem outros colegas, como, por exemplo, o radioterapeuta. Então, é importante a gente entender que nós estamos lidando com uma doença complexa que merece um desenho de um plano de tratamento individualizado para cada paciente. Isso vai depender de fatores que a gente já conversou aqui, como idade, como quanto que esse paciente perdeu de peso, qual é a performance dele para passar por esse processo de tratamento. Mas eu posso dizer aqui que a gente tem 3 pilares do tratamento do câncer de esôfago. O primeiro é, sim, a cirurgia, tá? Então, a cirurgia, ela é o tratamento curativo na maioria dos cânceres e não é diferente no câncer de esôfago. Então, é importante que a gente esteja junto de uma equipe cirúrgica especializada em trato intestinal alto. Então, não é uma cirurgia que qualquer colega vai fazer em qualquer momento da sua rotina. Então, tem que ser uma cirurgia muito bem planejada. Hoje em dia, com técnicas mais avançadas de cirurgia robótica, enfim, a gente pode discutir depois isso. Mas a cirurgia, ela é sim a retirada deste órgão e a confecção de um tubo com o remanescente, o estômago remanescente até a boca, faz com que o indivíduo consiga comer normalmente, se alimentar normalmente e se curar do câncer de esôfago. Então, a cirurgia é o primeiro pilar do tratamento. A gente sabe que muitos pacientes vão precisar de um tratamento de redução tumoral antes da cirurgia.
E daí entra a medicação, como a quimioterapia, por exemplo, e entra também a radioterapia. Os tumores de esôfago, principalmente os tumores relacionados a cigarro e álcool, eles são tumores muito sensíveis à radioterapia combinada com a quimioterapia. Então, é importante que esse time de colegas oncologistas, radioterapeutas e cirurgiões especializados, né, no trato digestivo alto façam aí uma reunião, uma interface entre as suas condutas para ditar qual é o melhor momento da quimio e da rádio, qual é o melhor momento do tratamento cirúrgico. Evidentemente que quando a gente descobre tumores muito pequenos, talvez não seja necessário a radioterapia, a quimioterapia, enfim, só a cirurgia pode ser o tratamento de escolha. Mas não é o que a gente geralmente vê, Dalila. Na grande maioria das vezes, e daí até um puxão de orelha para os meus telespectadores homens aí, colegas, parceiros, às vezes fica aquela coisa, né? Ah, eu tô com dificuldade para engolir, eu tô com dor para comer. Há quanto tempo? Há 1 ano, há 2 anos. Eu emagreci 15 quilos e não foi ao médico, né? E daí fica aquela coisa de saltar aos olhos, aquela pessoa muito emagrecida, que muitas vezes chega ao médico já usando uma sonda, sem saber por que está usando uma sonda, e daí vai fazer endoscopia e encontra lá um baita tumor do esôfago, que daí vai precisar ser agredido com força total, por quimioterapia, por radioterapia, e em alguns casos até um tumor já muito avançado, que talvez nem dê para fazer cirurgia como a gente espera. Então, importante que sintomas do trato digestivo alto, dor para engolir, refluxo, perda de peso, dificuldade para deglutição, merece uma ida ao profissional médico, uma investigação eventualmente com endoscopia, para que a gente consiga entender o que está acontecendo e pegar o problema no início, se isso for um câncer de esôfago, que a gente diagnostique precocemente no seu início. Essa sua fala é interessante para ir para a pergunta seguinte, que era justamente sobre isso. Se o câncer de esôfago, ele é silencioso, ele vai ficando ali, ficando, ou geralmente ele já dá um sinal e e já pode ali, tratar e cuidar, ou ele vai ficando, a pessoa vai levando a vida e de repente já está bem complicada a situação. Na maioria das vezes ele dá sintomas, Dalila. Na maioria das vezes o paciente tem. Se você vai investigar, perguntar e fazer uma análise crítica da rotina alimentar dele, você pergunta: oh, como é que está a sua alimentação? Ah, eu como de tudo, mas faz um tempo que eu já não consigo comer tudo muito sólido. Se eu coloco lá o arroz e feijão muito seco, eu não consigo engolir. E daí minha mulher começou a bater no liquidificador, então eu como tudo batido. E para aquele indivíduo talvez isso esteja normal, e isso não é normal. A gente pode ser uma coisa levada como normal, mas não é infrequente isso aparecer para a gente, viu, Dalila? E as pessoas vão se adaptando, não, às vezes não porque não querem ir ao médico, às vezes porque tem dificuldade de ir ao médico mesmo, e daí não podemos deixar a culpa disso só no paciente, no indivíduo. Às vezes a gente tem longas filas de espera, temos dificuldade de agendamento do médico na unidade de saúde, até mesmo no plano de saúde, e aquilo vai evoluindo, e o rapaz chega para você com uma história dramática de que não consegue comer um pedaço de pão, não consegue comer um pedaço de carne. E daí você fala, opa, tem alguma coisa errada, vamos fazer um exame e diagnostica. Então, a recomendação que se dá é que qualquer sintoma, a partir dos 40, 45 anos, qualquer sintoma de dificuldade de deglutir, de dor para deglutir, merece uma endoscopia, né? Então, a gente não tem um programa de rastreamento propriamente dito de câncer de esôfago, tá? Isso não é muito bem esclarecido na nossa prática de rotina. A gente muitas vezes vai investigar os sintomas do trato digestivo. E os sintomas são relacionados à dor para deglutir, à dificuldade para comer alimentos de consistências mais sólidas, né? E uma dificuldade progressiva, ela não vai melhorar com o tempo, ela vai só evoluir e chegar a situações dramáticas como essa que eu te contei, de indivíduos que nos procuram já comendo as coisas batidas porque não conseguem tomar o alimento como deve ser. A gente tem que estar sempre atento aos sintomas, os recados que o nosso corpo dá. E, se possível, né, a gente sabe que existem situações
e situações e em busca de um acompanhamento médico. Doutor Igor, a gente falou sobre tratamento, causas, público. Tem mais algum tópico interessante para falar aqui sobre esse assunto ou deu para abordar os principais? Eu acho que a gente conseguiu dar um bom panorama, né, Dalila, mas sempre que a gente vai falar para a população em geral, para os telespectadores, né, é importante a gente frisar em prevenção, né? E prevenção de qualquer câncer parte de um bom acompanhamento médico, né, uma rotina médica. Então, para a mulher, as suas rotinas de saúde feminina, para o homem, as suas rotinas de saúde masculina, mas não só do médico é essa função, é função da gente como indivíduo, como homem, como mulher, como paciente que somos, né? Eu também sou paciente muitas vezes, né? Vou ao meu médico fazer meus exames, mas a gente buscar um estilo de vida melhor. Então, uma alimentação mais balanceada, com menos comidas processadas, menos alimentos prontos, menos fast food, né? A famosa comida de verdade, salada, frutas. Então, isso é importante. E, em paralelo a isso, uma rotina de vida ativa, exercício físico, se possível diário, se não é possível diariamente, algumas vezes na semana. Dessa maneira, a gente combate muitos fatores de riscos que se relacionam com câncer, muitos fatores de risco que se relacionam com doença cardiovascular. E a gente já falou, já deu vários alertas aqui para o consumo de álcool com consciência, né? Mesmo que de maneira social, mas com consciência, e para uma política muito, muito restrita para o cigarro. Então, não devemos favorecer o uso de cigarro, o hábito do cigarro, seja o cigarro convencional, seja o cigarro eletrônico, que a gente está vendo que está ganhando muito espaço aí na juventude, na moçada hoje em dia. Isso não pode ser estimulado, pelo contrário, isso tem que ser combatido. Assim, Dalila, talvez a gente consiga fazer bate-papos que nem precise falar tanto de tratamento, nem precise falar tanto de químio, de radioterapia, de cirurgia, né? Acho que a questão-chave é prevenção. Eu espero que o público do outro lado pegue o recado e o Saúde é Vida de hoje tenha levado esse conhecimento aí para todo mundo, já para ficar ali sempre prevenido, sempre pensando. Doutor Igor Mantovani, oncologista, muito obrigada por esse nosso bate-papo hoje. Foi bem esclarecedor e as portas ficam abertas para você voltar em outro momento. Eu que agradeço em nome de todo o Grupo Sonhe. Nós que somos um grupo de oncologistas que atuamos aqui na região de Campinas, gostamos muito desse bate-papo, dessa conversa, dessa proximidade com a população, com os nossos pacientes. Então, obrigado a vocês da TV Câmara por essa abertura. É sempre um prazer estar com vocês e será sempre um prazer voltar. Por favor, nos acionem sempre que quiser. Tá dando recado aqui. Produção, já deixa o número anotado, porque já está de portas abertas aqui a TV Câmara. Obrigada novamente, Igor. O Saúde é Vida de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, tirado dúvidas, conseguido mais informações aí sobre o assunto. Convido vocês a irem no YouTube da TV Câmara Campinas, assistirem os outros programas, as outras edições e os outros quadros aqui da TV, que tem muita coisa, tem muita informação, tem diversão, tem entretenimento, tem tudo. E eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!